Boa noite. Boa noite. Transmitindo ao vivo. E eu peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência, tá? Que nós somos um pouco inexperientes na transmissão ao vivo. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por este momento com vocês, né? Nós estamos passando por um tempo difícil no nosso país e no mundo, né? E a igreja precisa se reunir. Embora nós estejamos em nossas casas, nós precisamos orar, nós precisamos falar com Deus, nós precisamos estar com Ele. E esse momento o Senhor nos para e nos coloca dentro de casa, porque é isso que Ele pede em sua palavra, né? Para que o povo dele se guardem por um tempo dentro de casa, porque o Senhor quer que a gente esteja perto dele. Ele quer que nós falamos com ele, porque Deus tem instruções para as nossas vidas. Então nós precisamos realmente nos colocar diante de Deus todos os dias da nossa vida e confiar que o nosso Deus, ele está presente, que o nosso Deus está cuidando de nós. Então a igreja precisa se unir em oração. E eu peço que você, se você puder passar esse link para os seus amigos, familiares, para que eles estejam compartilhar com vocês. E eu quero orar com você nesse momento. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e curvasse a sua cabeça em sinal de reverência ao nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Convidamos o Espírito Santo de Deus a estar conosco neste momento tão difícil que a igreja tem passado, que a humanidade tem passado, né? Em todos os países tem sido assolado, mas a igreja está aqui para reagir contra este vírus, para reagir contra este mal que vem sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre a humanidade. Então feche seus olhos. Querido Deus, nós te convidamos, Espírito Santo, a estar aqui conosco, a nos envolver em graça, a nos envolver em misericórdia, a trazer, Senhor, a esperança ao nosso coração. O temor, Senhor, nos batiza, Senhor, com temor do Senhor, meu Deus. Pai querido, nós te pedimos, perdoa os pecados da humanidade, como uma nação, meu Deus, estarmos ligados com o Senhor, num só pensamento, falando, Pai, no mesmo propósito, a uma só fé, Senhor. Sara a nossa nação, sara, Senhor, livra-nos deste vírus, livra-nos dessa praga, Senhor. E que nós possamos, meu Deus, entender qual é o teu propósito para este tempo, para as nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pois é, pessoal, nós estamos aí, peço perdão para vocês, mas acho que vamos ler novamente a palavra de Deus, não é? Vamos ver, nós estamos aqui fazendo os testes, vamos ver o que está acontecendo. Mas é sempre assim, obra de Deus, pessoal, nunca é fácil mesmo. Há uma dificuldade muito grande em fazer a obra de Deus, não é verdade? Tem que ter muita disposição, muito ânimo, tem que ser persistente para nós estarmos aí realizando aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil para os nossos pais na fé, para os discípulos, para os apóstolos, para os profetas, enfim, para os homens e mulheres de Deus. Nunca foi fácil. E não seria diferente conosco, não é verdade? Obra de Deus é isso mesmo, tá? Mas não vamos desistir. Estamos aqui fazendo os testes, tudo direitinho, e vamos ver o que vai dar, né? Vamos lá, nós estamos aqui. Vamos lá ver. E vamos continuar, né? Tempo nós temos, nós não sabemos até quando que nós vamos ficar. Olha lá, amor, veja lá. Nós não sabemos até quando vamos ficar em casa, não é verdade? Então eu convido vocês. Veja, meu amor, veja aí como é que está a questão. Chama o pessoal aí novamente. Tá? E vamos ler a palavra de Deus. Então eu te dou mais alguns instantes. Pegue a sua Bíblia, se conecte, sabe? Não fique irritado, não fique chateado, é assim mesmo.
é com esforço, é com muito esforço que nós conquistamos o reino de Deus. A palavra de Deus já nos diz isso, não é verdade? Nós temos que nos esforçar mesmo para conseguir as coisas referente a Deus. Não é moleza, não é esse evangelho simplista que estão pregando por aí, onde você é rico, onde você é milionário, onde não tem problemas, onde não tem doenças, onde não tem dificuldade. Não é nada disso não, meus irmãos. A porta é estreita, a porta, por sinal, é muito estreita, tá? Mas nós não desistimos não, nós somos daqueles que perseveram. Nós somos daqueles que são perseverantes. Muitos tentam nos derrubar, e olha que a fila não é pequena, né, para tentar nos derrubar. Mas nós sempre continuamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? Pegue suas Bíblias, pegue a palavra de Deus e vamos novamente meditar. Não vamos perder o foco. Não é porque não deu certo da primeira vez que não vai dar certo agora. Enfim, Deus está no controle de tudo. Pegue a palavra de Deus e abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 24. A minha versão é a Nova Bíblia Viva. Eu gostei muito dessa versão. Não é a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Eu não sou muito fã dessa linguagem, mas a Nova Bíblia Viva, eu gostei muito dessa tradução. Vamos lá. Jeremias, capítulo 24, versículo 1. Tudo certo aí? Ótimo, a imagem e o som. Ótimo, beleza. Então vamos lá. Depois que Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá e os melhores artesãos e ferreiros, o Senhor me deu a seguinte visão. Vi 2 cestos cheios de figos que estavam postos diante do templo em Jerusalém. Um dos cestos estava cheio de figos bons, maduros e bonitos, de dar água na boca. O outro também estava cheio, mas os figos eram feios. Estavam estragados e não serviam para comer. Então o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: figos. Alguns são muito bons, mas os ruins são tão ruins que não podem ser comidos. Então o Senhor me falou o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os figos bons representam o povo que eu expulsei daqui e foi levado preso para a Babilônia. Eu mesmo os mandei para lá, para o seu próprio bem. Cuidarei deles com muito amor e os trarei de volta à terra de onde foram levados. Eu os ajudarei a crescer, em vez de castigar com a destruição. Eles serão plantados como árvores e não os arrancarei. Darei a todos eles corações que saibam me reconhecer como Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque voltarão a me obedecer de todo o coração. Mas esses figos ruins, os estragados, diz o Senhor, representam Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes e o restante do povo que ficou em Jerusalém, e os que fugiram para o Egito. Eles serão desprezados por todos os povos. Aonde forem, sofrerão vergonha e zombaria. Serão malditos em todos os lugares por onde eu os espalhar. Serão mortos na guerra, serão mortos de fome e serão mortos por doenças ou pestes. Mandarei essas coisas até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Pessoal, aqui Deus estava revoltadíssimo com Israel. Jeremias fazia mais de 20 anos que estava pregando a palavra de Deus para aquele povo e o povo não acreditava em suas palavras. Na realidade, o povo não acreditava em Deus.
E Jeremias foi chamando a atenção desse povo rebelde. Ele foi alertando que Deus estava revoltado, Deus estava irado, Deus iria usar de sua justiça. Deus estava falando, se arrependam. Deus estava falando, sejam honestos. Deus estava falando, não machuquem os estrangeiros, não maltratem as esposas, os filhos. Deus estava falando, sejam íntegros. Deus estava falando, tenham um coração puro comigo. Mas o povo não deu atenção à voz de Deus. O povo não deu atenção a Jeremias. Até que Deus moveu o coração do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E no dia 15 de janeiro do ano 588 a.C., Nabucodonosor começou a sitiar Jerusalém. No dia 15 de janeiro do ano 588, Jerusalém foi sitiada. Ou seja, os exércitos inimigos cercaram Jerusalém e o povo ficou trancado. Atrás dos muros, ficaram em suas casas. Este cerco, meus irmãos, durou 30 meses. Este cerco durou 2 anos e meio de cerco. Terminou no dia 18 de julho do ano de 586. 18 de julho de 586 terminou esse cerco, quando os muros de Jerusalém caíram, quando os portões caíram. Mas antes dos portões caírem, esse povo cometeu as mais terríveis atrocidades. Esse povo estava faminto. Esse povo não tinha mais o que comer. Esse povo começou a praticar o canibalismo. E isso enfureceu ainda mais o nosso Deus. E quando as portas caíram, quando os portões caíram, quando os muros de Jerusalém caíram, o exército inimigo, o exército de Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E houve uma matança sem precedentes, que somente veio acontecer novamente no ano de 70 depois de Cristo. O que nós trazemos para hoje essa mensagem? Que aquele povo ouviu a voz de Deus e dos seus profetas. Deus chamou a atenção. E nós somos amados quando Deus chama a nossa atenção. Quando Deus chama a nossa atenção, meus irmãos, é porque Ele nos ama. E Deus tem chamado a atenção da nossa geração, de todas as coisas horríveis que têm acontecido nesse país e nesse mundo, onde o nome de Deus é zombado, onde os nossos irmãos são perseguidos, são mortos, onde os nossos irmãos são injustiçados. Aonde está a igreja de Deus que não está intercedendo? Aonde nós nos colocamos? Onde teve que acontecer uma peste, uma praga, que nem esse coronavírus, onde o governo tem que decretar que nós tenhamos que ficar em casa. E nós não temos que ficar em casa simplesmente descansando ou de férias, porque nós não estamos de férias. Nós não temos que ficar em casa simplesmente comendo ou vendo filmes onde as televisões, canais pagos, liberaram todos os canais. E o intuito parece o quê? Beneficiar aqueles que estão em casa? Não, nada é de graça, meus irmãos. Nada, não tem canal nenhum que liberou, Netflix, Claro, Oi, Sky. Nenhum deles está liberando isso porque eles gostam da população. Eles estão liberando isso simplesmente porque eles querem que as pessoas assistam, se viciem nos seus programas e depois que acabar essa quarentena, as pessoas vão lá e começam a comprar os seus pacotes de filme. Isso é simplesmente mais uma forma de distrair o povo de Deus. Isso é simplesmente mais uma forma
de enrolar o povo de Deus, de afastar. É tempo de procurar a Deus, é tempo de buscar a Deus, é tempo de dobrar os nossos joelhos em nossas casas, na beira da nossa cama, do nosso sofá, aonde nós estivermos. É tempo de nós buscarmos a Deus com mais afinco. É tempo de nós intercedermos pelos nossos governantes. É tempo de nós intercedermos pelos nossos irmãos que estão passando por imensas dificuldades, por imensos problemas. É tempo de nós intercedermos por aqueles que estão morrendo, por aquelas famílias que estão enlutadas. Porque se tudo isso, meus irmãos, Jerusalém ficou sitiada 30 meses. Nós não vamos ficar sitiados 30 meses. Daqui a pouco voltou, digamos, tudo ao normal. Mas ao normal, entre aspas. Que lições nós vamos tirar disso? Outras coisas virão. Vocês podem ter certeza disso. Isso é somente o princípio das dores. Isso é somente o princípio das dores. A igreja tem que acordar. A igreja tem que ser uma igreja ativa. A igreja tem que ser uma igreja que esteja olhando para a palavra de Deus. Tem que ser uma igreja que estude a palavra de Deus. Não é simplesmente uma gritaria, não é simplesmente um reteté, não é simplesmente um reboliço, não é simplesmente um emocional, mas é uma fé que transcende a fé até racional. É uma fé que tem que ser viva, é uma fé que tem que ser eficaz, é uma fé que tem que ser somada junto com as obras. Estamos vivendo tempos muito difíceis. Nós, brasileiros, não estamos acostumados com isso. Nós somos um país que eu volta e meia estou dizendo dentro da igreja que nós temos mais liberdade que qualquer país do mundo. A nossa Constituição nos protege. A nossa Constituição nos dá plena liberdade de adorar esse Deus maravilhoso. E o que nós estamos fazendo com essa liberdade? Deus, na sua infinita misericórdia, Ele pegou, ele aqui na minha cidade, na cidade de Matinhos, onde até hoje à tarde todo o comércio estava funcionando, as pessoas estavam na praia, na piscina. Mas o prefeito decretou que os comércios têm que ser fechados. As pessoas têm que sair da praia, da piscina. E as pessoas têm que ficar nas suas casas. Mas não é ficar nas suas casas simplesmente vendo televisão, vendo essas imundícias, essas porcaria dessas novelas, desses programas que só trazem maldição para dentro das nossas casas. É tempo de acordar, meu irmão e minha irmã. É tempo de você se reunir com a sua família. É tempo de você, homem, ser o sacerdote da sua casa. Não é ser o macho da sua casa. É ser o sacerdote da sua casa. É você que tem que conduzir a sua família a Deus. É você que tem que interceder pela sua família. É você que tem que orar pela sua esposa. É você que tem que orar pelos seus filhos. Se os seus netos moram com você, se os seus filhos, suas filhas, seus genros, suas noras moram com você, é você, homem, que tem que fazer desse papel. Mas se você não faz o papel, a mulher tem que fazer o papel de sacerdotisa, de mulher sábia, que edifica a sua casa. Então é tempo de você tomar o cajado e tomar posse daquilo que Deus preparou para você. E o que Deus preparou para você? Deus preparou a vida eterna. Mas para que isso aconteça, meu irmão e minha irmã, nós temos que começar a viver a palavra de Deus. Não ser somente ouvinte, mas sim também praticantes da palavra de Deus. E eu não sei quanto tempo nós vamos ficar em casa. Eu não sei se é uma semana, 15 dias, 30 dias. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas uma coisa eu digo para vocês. Aproveitem esse tempo. Reflita sobre esse tempo. Quantos irmãos, quantas irmãs, quantas pessoas deixaram de vir para a casa de Deus em plena temporada? Porque a desculpa era, eu tenho que trabalhar. Eu preciso ganhar dinheiro na temporada. Sendo que a palavra de Deus mesmo diz, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas serão acrescentadas. Quantos se perderam no caminho da temporada, porque essa é a estratégia do nosso inimigo de tirar os nossos irmãos do caminho de Deus. Como é difícil entrar e andar no caminho de Deus, é muito difícil, meus irmãos. Mas como é fácil se perder. Se perde até com o GPS na mão. Até com o GPS a pessoa consegue se perder. Mas achar o caminho de Deus é muito difícil. Quantos ficaram nessa? De trabalhar. E agora eu pergunto, você, meu irmão, você ganhou tanto dinheiro para se manter fora da temporada? E agora que você não pode trabalhar? Principalmente você que é autônomo. Eu também sou autônomo, eu tenho a minha empresa. Como que nós vamos ficar? Eu creio no meu Deus. Porque apesar da temporada ter terminado, foi uma temporada muito abençoada, mas eu não deixei de congregar. Eu louvo a Deus por isso, não porque sou o pastor da igreja, mas porque Deus é prioridade na minha vida. Porque se eu tivesse doente, eu congregaria? Não. Como que eu congregaria se eu estou doente? Mas Deus tem me dado saúde, Deus tem me dado força, Deus tem me dado ânimo, Deus tem me dado disposição, apesar dos problemas, das lutas, das dificuldades, das traições que nós sofremos daqueles que se dizem nossos irmãos. Mesmo assim, nós permanecemos. Nós não somos de olhar para as dificuldades, mas somos de olhar para o nosso Deus. E em falar em olhar para o nosso Deus, voltando para a palavra. Na realidade não é voltando, permanecendo na palavra. Vocês viram aqui sobre os figos? Vocês prestaram atenção no que a palavra de Deus diz? Diz o seguinte: assim diz o Senhor, versículo 4, o Deus de Israel, o nosso Deus. Os figos bons representam o povo que eu expulsei de Jerusalém e foi levado preso para a Babilônia. Meus irmãos, muitas vezes coisas ruins acontecem e Deus nos leva para lugares até como escravos, porque Deus quer o nosso bem. Deus está no controle. Deus pegou aquele povo. Deus tirou um remanescente que amava a Deus, que buscava a Deus, um remanescente que adorava a Deus, um remanescente que não se dobrou àquela prostituição que estava acontecendo em Israel com o rei Zedequias, seus filhos e toda aquela corja de gente safada com os sacerdotes. Deus olhou para aqueles remanescentes. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, Nabucodonosor destruiu, mas ele pegou um remanescente e ele levou para longe de Israel, para que esse remanescente adorasse a Deus. E Deus mesmo permitiu isso. Então tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, coisas que nós não entendemos, coisas que estão acontecendo no mundo. Eu não sei, meus irmãos, o que pode acontecer amanhã ou depois, mas digo uma coisa: Deus está livrando o seu povo, Deus está cuidando do seu povo, Deus está abençoando o seu povo, Deus está nos tirando de um povo, no meio de um povo ruim, de um meio de um povo idólatra, de um meio de um povo hipócrita, de um meio de um povo que se diz povo de Deus, mas na realidade de Deus não tem nada. Então Deus nos tira e Deus diz que nós somos figos bons. Olha lá o que Deus diz. Eu mesmo os mandei para lá, para o seu próprio bem. Deus mandou aqueles homens e aquelas mulheres para a Babilônia, para o próprio bem deles. Vamos lá. Olha o que Deus diz no versículo 6. Cuidarei deles com muito
amor. Oh, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus cuidou do povo dele na Babilônia com muito amor. Olha lá o que mais Deus diz. E os trarei de volta à terra de onde foram levados. O cativeiro foi profetizado que eles deveriam ficar 70 anos no cativeiro. 70 anos no cativeiro. Por quê? Eu os ajudarei a crescer. Oh, meu Deus. Deus é tão maravilhoso. Deus levou aquele povo onde parecia que eles seriam escravos, mas Deus fez eles prosperarem no cativeiro. Na terra do cativeiro, Deus fez eles prósperos. Deus o ajudaria a crescer. E olha mais, em vez de castigar aquele povo com a destruição, eles serão plantadas como árvore. Eles crescerão, eles terão raízes. E não os arrancarei. Olha lá no versículo 7. Darei a todos eles corações que saibam me reconhecer como Senhor. Deus levou aqueles homens e aquelas mulheres, aqueles jovens e aquelas crianças, para que o coração deles reconhecessem que Deus é o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque voltarão a me obedecer de todo o seu coração. Meu irmão, não espere ser levado para o cativeiro para obedecer a Deus de todo o coração. Não espere ser levado para uma terra estranha para obedecer a Deus de todo o coração. Comece a obedecer a Deus hoje. Comece a obedecer a Deus agora. Você que desapareceu, simplesmente desapareceu da igreja. E não é a igreja simplesmente porta de igreja, placa de igreja. Porque a igreja é eu, a igreja é você. Mas você que desapareceu como adorador, como adoradora de Deus. Você que tem um compromisso, você que tem um ministério da igreja. Todos nós temos um ministério da igreja. Todos nós temos. Nós somos adoradores. Nós temos o ministério da adoração. Nós temos o ministério da intercessão. Nós temos o ministério do louvor. Nós temos o ministério da palavra. Nós temos o ministério do ensino. Nós temos o ministério do evangelismo. Nós temos o ministério de ajuda, de ação social. Todos nós temos ministério. Você que sumiu, você que está intocado na sua casa, que anda falando que agora é o tempo de Deus. O tempo de Deus é agora. Eis que agora é o tempo de Deus de buscar a Deus. Eis que agora é o tempo de adorar a Deus. Eis que agora é o tempo de falar do amor de Deus. Eis que agora é o tempo de proclamar o amor de Deus. Eis que agora é o tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar. Buscar enquanto Ele está perto. Esse é o tempo, meu irmão e minha irmã. É tempo de buscar a Deus. Então eu falo para você, assim que terminar essa quarentena, esses dias que nós vamos ficar aqui até o anjo da morte passar, terminar com o trabalho que foi designado a ele. Volte correndo para a sua igreja. Volte correndo e diga: pastor, eu estou aqui porque eu quero cumprir o meu ministério, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado, e em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, colocarão as mãos sobre enfermos, e se alguma coisa mortífera lhe picar, ou se beberem algum veneno, não lhes farão dano algum. Essa é a promessa de Deus para mim, para minha família.
E para vocês que são a família de Deus, é a nossa família. Busque a Deus, meu irmão e minha irmã. É tempo de choro, que o Espírito Santo esteja aí constrangendo o teu coração, que o Espírito Santo de Deus esteja aí constrangendo você, você quer chorar agora? Então chore, derrame as suas lágrimas de arrependimento, fale para Deus que você está arrependido, fale para Deus que você quer voltar para os caminhos dele, fale para Deus que você não vai mais sair dos caminhos dele, fale para Deus que você vai ser usado como instrumento nas mãos dele, fale para Deus que você precisa dele, agradeça a Deus, seja grato, meu irmão, seja agradecido. Seja agradecido pela vida, seja agradecido pela saúde, seja agradecido porque você não foi contagiado, seja agradecido porque você não foi contaminado, seja agradecido porque a tua família está reunida aí com você, seja agradecido porque você tem uma casa para ficar. Quantos estão morando na rua? Quantos moradores de rua nós sabemos que tem aqui na cidade de Matinhos? E aonde que esse pessoal está? Que abrigo tem na nossa cidade? A nossa cidade não tem abrigo nenhum para essas pessoas. E eles estão na rua agora, nesse momento, e você está aí na sua casa, vendo esse abençoar lar através do conforto do seu lar. Você abre a sua geladeira, você tem tua comida, você tem a tua água, você tem teus alimentos, você tem o que comer, você tem o que dormir, você tem teu ar-condicionado, você tem teu ventilador, você tem tua roupa, você tem teu carro, você tem tua moto, você tem tua bicicleta, você tem saúde. Seja agradecido. Ou você acha que você tem isso porque você é o bambambam? Bam, bam? Vá pensando assim, que você é o bom. O arrogante está a um passo do abismo, de cair no abismo. E vou mais além. Deus repudia, Deus abomina aquele que é arrogante, aquele que é orgulhoso, aquele que é altivo de coração, aquele que pensa que é. Sabe o que a Bíblia diz? Pobre coitado. É um homem cego, é um miserável, é um homem nu. Deixa Deus cuidar da tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Congregue, adore, busque, clame, se arrependa. Seja um instrumento nas mãos de Deus, meu irmão e minha irmã. Não permita que a frieza espiritual tome conta de você. Nesse instante, se você está frio espiritualmente, e como que eu sei que eu estou frio? Vai lá, sim ou não? Você leu a palavra de hoje, ou você já catou o teu celular, e você foi ver as notícias, foi ver os WhatsApp, foi ver as mensagens, foi ver essas redes sociais? Qual que você fez hoje? O que você fez hoje, primeiramente? Você pegou a Bíblia? Por um acaso você sabe onde está a tua Bíblia? Você agradeceu pelo café, pelo almoço e pela janta? Se todas essas respostas foram não, eu digo que você praticamente está morto espiritualmente. Mas nós servimos um Deus que ressuscita mortos. Mas nós servimos um Deus que ressuscita mortos. Nós servimos um Deus que ressuscita mortos. Então, se você não fez nada, se você não agradeceu a Deus hoje quando acordou, se você não meditou na palavra dele, se você não agradeceu pela vida, se você não agradeceu pelo alimento, pelo teu café, pelo teu almoço, pela tua janta, se você não intercedeu por ninguém, se você não fez nada disso, meu irmão, você está correndo um grande perigo. Porque se você morrer hoje, as chances de você passar uma eternidade longe de Deus são
enormes. Se você quer que o Espírito Santo de Deus esteja aquecendo o teu coração, eu digo para você agora, aí na sua casa, eu digo agora para você, homem, você, sacerdote, se você está aí como frouxo, um homem frouxo, que não cuida da sua família, você é frouxo, cara. Você é frouxo. Não adianta dar uma de macho por aí. Se você não está cuidando da tua família, principalmente da saúde espiritual dela, você é frouxo. Mas Deus está te dando a oportunidade de você ser o sacerdote, de você ser um homem onde a tua esposa olhe para você e diz: esse é o meu marido que cuida de mim. Os teus filhos olharem para você e dizer: esse é o meu pai que cuida de mim. Então Deus está te dando a chance de você voltar para os caminhos e ser um verdadeiro homem. Um homem que ama a Deus. Um homem que busca a Deus. Um homem que mostra para a sua família o caminho que eles devem trilhar. Um homem que está intercedendo pelos filhos que não estão diante de Deus hoje no momento. Um homem que intercede pela esposa que hoje não está servindo a Deus. E você, que não tem o seu marido, talvez não tenha a sua esposa, é viúva. Você que é filho, mas não tem os pais servindo a Deus e está vivendo uma frieza espiritual. É momento de você, aí onde você estiver, agora, dobrar os teus joelhos. Dobrar os teus joelhos e juntos nós vamos fazer um clamor para que Deus olhe para você e veja você como figo bom, não como figo podre. Que Deus esteja olhando para a minha vida, para a vida da minha esposa, e diga: vocês são figos bons. Porque ai de nós, se ele olhar para nós e falar: são figos podres, que não servem para nada, a não ser para serem jogados fora. E você sabe se você é um figo bom ou um figo podre. Você sabe. Analise o homem a si mesmo. Não é eu que devo julgar você, mas você sabe se você é bom ou se você é mau. Você sabe quando está bem, quando está mal, quando você tem saúde, quando você está doente, quando você está animado, quando você está desanimado, quando você está triste, quando você está alegre, quando você está disposto e quando você está indisposto. Você sabe se a tua vida espiritual está perecendo ou até já pereceu. E você sabe quando a tua vida espiritual está boa. E você que sabe tudo isso, a teu respeito, dá para Deus. Então, aí da sua casa, eu não sei se você está na cozinha, na sala, ou no quarto, ou na varanda, na área, não sei. Mas o que eu sei é, se você está numa frieza espiritual, eu aconselho, agora, em nome de Jesus, dobre os teus joelhos, e chame a tua família, e dobre os joelhos com ela, dobre os joelhos com a tua família, e vamos falar com Deus. Eu te dou 15 segundos para você fazer isso. É uma oração onde nós temos que agradecer a Deus, porque se nós estamos aqui, vivos, com saúde, é porque Deus nos ama, Deus nos preservou. Então seja agradecido. Homem, mulher, seja agradecido jovem e criança.
homem, mulher. Seja agradecido, jovem e criança. Chore, se derrame diante de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está constrangendo os corações. Deixem as lágrimas correr em seu rosto. Isso é sinal de arrependimento. Isso é sinal de mudança de vida. Deixa as lágrimas correr. Não endureça o seu coração. É tempo de ter um coração quebrantado. Já dobrou os teus joelhos? Já dobrou os teus joelhos? Então nós vamos falar com Deus, com os seus joelhos dobrados. Com os seus joelhos dobrados, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos. E se concentra em Deus. Meu Paizinho querido. Meu Paizinho querido, em nome de Jesus eu te agradeço, meu Pai. Eu tenho que te agradecer. Eu tinha que te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por mim. Eu tenho que te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo por mim. Eu tenho que te agradecer por tudo que o Senhor fará por mim. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está no controle, permitiu para que nós, meu Deus, tivéssemos momentos de reflexão sobre a nossa vida espiritual. Todos nós andávamos muito no automático. Nós andávamos no automático, falando em viver a vida, em ganhar dinheiro, em trabalhar, em curtir a vida, em viajar, em aproveitar. E, meu Deus, o Senhor parou tudo. E graças te dou, meu Deus, porque o Senhor parou, meu Deus. Porque se o Senhor não para, meu Deus, o que seria de nós? Obrigado, meu Deus, pelo Senhor nos parar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor hoje, cedinho, hoje, 6:30 da manhã, eu estava de pé e o Senhor tocou no meu coração, o Senhor me deu essa palavra e o Senhor disse, hoje você vai fazer uma transmissão, vai fazer um abençoar, onde nesta noite nós estaremos refletindo, onde pessoas vão se arrepender dos seus maus caminhos, pessoas vão se arrepender das suas atitudes, as pessoas vão se arrepender das suas palavras, as pessoas vão se arrepender de tudo de mal que estamos fazendo. Haverá um arrependimento. Daniel estava no cativeiro e ele diz, nós que pecamos, então nós, como sacerdote, como teu filho, nós nos arrependemos de tudo aquilo que nós temos feito de mal. Nós nos arrependemos de andarmos, meu Deus, no automático. Nós nos arrependemos de pensarmos somente em nós, no trabalho, nos recursos financeiros, nos problemas do dia a dia. Nós nos arrependemos, meu Deus, de fazermos tantas coisas que te desagradam. Nós nos arrependemos da nossa frieza espiritual. Nós nos arrependemos de irmos para a tua casa simplesmente pelo fato de criarmos um hábito. E o Senhor não quer hábito, o Senhor quer amor, o Senhor quer dedicação, o Senhor quer voluntariado, o Senhor quer um coração quebrantado, um espírito constrangido, um coração arrependido. O Senhor não quer sacrifícios, o Senhor não quer dinheiro jogado sobre os altares, o Senhor quer o nosso coração jogado sobre os altares, um coração quebrantado, um coração que está disposto a voltar, um coração que já está voltando, um coração que queira fazer a tua vontade. Paizinho querido, obrigado.